meu Senhor. De alegria e louvor a Ele. Meus irmãos, a partir de hoje nós iremos começar, nos horários da manhã, se Deus permitir, ao estudo do livro do profeta Ageu, certo? Então, se Deus permitir, nós estaremos concluindo esse estudo, essa série, em 4 domingos, certo? Então, já convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Ageu, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 11. Diz o seguinte, a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo no caquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e este veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Porque por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quem esteve aqui domingo passado à noite, a gente pode estar falando um pouco de como foi esse pré-exílio que foi profetizado pelo profeta Abacuque. E então chegou o tempo do exílio, o exílio que o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, sofreu na mão do povo babilônico. E então eles passaram ali exilados 70 anos dentro da Babilônia. E então há um decreto do rei Ciro, no ano 538 a.C., e depois desse decreto, Ciro ele libera o seu povo que estava antes exilado e libera a voltar à sua terra. É lógico que o povo de Israel ele não volta todos de uma vez. Eles são separados em levas e tiveram 3 levas. Nem todo o povo voltou. Alguns deles estavam acostumados com a vida na Babilônia. Eles já tinham plantado seus campos, eles já tinham casado com as mulheres e com os homens babilônicos, e então muitos deles abandonaram a sua terra prometida que Deus tinha dado a eles. Então, encabeçado por Zorobabel, em torno de 50 mil pessoas voltam para a terra de Jerusalém. E eles se deparam com algo totalmente triste para o povo judeu. Eles se deparam com a cidade em ruínas, se deparam com suas casas totalmente destruídas, com a sua terra sem muros e um templo, que era o local de adoração a Deus, totalmente devastado. Então os judeus se deparam com a realidade que havia alcançado a eles. Claro que felizes com a sua liberdade, mas tristes com toda aquela sua cidade como estava. E aí, eles resolvem uma coisa através de Deus. Eles resolvem construir o altar. É a primeira coisa que eles fazem ao chegar na terra. Então eles constroem o seu altar, até lançam base do templo, começam a construção do templo, mas através das circunstâncias ruins que ali estavam,
como o povo samaritano, que agora fazia parte da terra de Jerusalém, depois que o povo judeu foi exilado, estavam ali e exerceram grande influência para travar a construção do templo. Então, o que é que acontece? O templo passa 15 anos sem construção. As bases que foram lançadas, foram jogadas, continuaram ali sem eles prosseguirem com a reconstrução, que seria o mais importante na vida deles, que era o contato com o seu Criador, o sacrifício. Então tudo havia sido parado. Mas o que é que acontece? Eles resolvem construir as suas casas primeiramente. E então vem a mensagem do profeta Ageu, a mensagem de Deus através do profeta Ageu, que é: vocês estão se preocupando apenas com o seu próprio interesse. Vocês estão apenas olhando para vocês mesmos, enquanto a adoração do povo não está tendo, enquanto os sacrifícios não estão sendo oferecidos, enquanto o culto a Deus, a oferta do sumo sacerdote não está sendo feita, porque não há templo. E o que é que vocês estão fazendo? Então, depois de 70 anos de cativeiro, um local que seria de gratidão a Deus, de adoração, se torna um local esquecido. Porque os judeus estavam querendo somente o seu próprio lar, a sua própria segurança. Então, nesses 15 anos, o povo se dedica apenas aos seus negócios, o povo se dedicou apenas a arar sua terra e a reconstruir suas casas. E o templo começa a jogar, continua a jogar. Então, essa é diante de todo esse contexto que vem a importância do profeta Ageu. O profeta em que nós não temos muita informação de onde ele era, ou de quem, filho de quem ele era, mas é um profeta de extrema importância para o povo. E tudo isso que eu falei está registrado no livro de Esdras, capítulo de 1 ao 4. E vocês podem conferir em casa mais detalhadamente como foi essa vinda a Jerusalém. Então, Ageu, ele era contemporâneo do profeta Zacarias. Se vocês forem ler também, eles estão lá. Então, a mensagem do profeta Ageu é tempo sim de reconstruir a casa de Deus. Na verdade, ela nunca deveria ter parado. Vocês deveriam ter dado o primeiro lugar, os primeiros esforços a Deus. Então Jesus, ele fala algo muito parecido, onde ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso que lemos, na verdade, é a versão do Velho Testamento, do Sermão do Monte, em que Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado a vocês. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente antes de entrar no texto é que a construção física do templo do Antigo Testamento em nada pode ser comparada com as construções físicas das igrejas de hoje. O templo, ele é o símbolo da igreja do Antigo Testamento, ele é o símbolo do povo de Deus. Ele não é o símbolo de construção dos templos evangélicos de hoje. Como a Escritura fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em algo muito mais precioso, que é o Espírito, no coração humano e regenerado. Então, ao fazer aplicações desse texto, em nenhum momento leva em consideração nenhuma construção evangélica, porque elas não são equivalentes ao templo do Antigo Testamento. Certo? Então, entrando no texto, nós podemos ver versos 1 e 2. A primeira desculpa do povo de Deus, que é, no verso 2, no caso, que é apontada por Deus, que é o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, é como eles estivessem falando: exatamente agora não. Nós estamos ocupados fazendo outras coisas. Ainda não veio o tempo, porque nós temos que primeiro construir as nossas casas, refazer os nossos negócios, e tudo é muito difícil. Não veio o tempo ainda, porque eu preciso focar nas minhas coisas.
E por 15 anos eles usaram essa desculpa. E o templo continuava lá, do jeito que estava. E nós temos que tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Em certo sentido, Deus ele tem pressa. Adolescentes e jovens estão perdendo a sua fé quando têm contato com ateus e outros ensinos, seja na universidade ou na escola. Pessoas estão morrendo em trevas nos seus pecados e nós dissemos que não é tempo ainda. Sempre é tempo de espalhar a obra de Deus. E de certa forma, a grande comissão de Mateus 28 retrata isso. De certa forma, o tempo de Deus no Antigo Testamento mostra isso. Que a diferença da grande comissão é que a igreja era enviada pelo mundo a propagar as boas novas. Mas o tempo no Antigo Testamento era que o templo, as nações que eram convertidas vinham ao templo e ali eles adoravam juntos. Então a diferença é que no Novo Testamento a igreja era enviada ao mundo e no Antigo Testamento o mundo vinha para o templo, para a adoração, para oferecer os seus sacrifícios. Então, de certa forma, nós podemos comparar a igreja no Antigo Testamento com a grande comissão no Novo. Irmãos, no verso 2 do profeta Ageu, como nós acabamos de ver, eles começam com a desculpa de que ainda não é tempo. Nós devemos deixar, irmãos, nós não devemos deixar que as dificuldades e circunstâncias existentes na nossa época dificultem a obra do reino de Deus. Porque sempre vai ser difícil. Você sempre vai ter uma casa para construir, uma casa para comprar. Você sempre vai ter, ou sempre vai querer casar com alguém, ou sempre vai querer criar os seus filhos. Você sempre vai ter um curso para acabar, seja um colégio, faculdade, mestrado, doutorado, ou o que quer que seja, um curso técnico. Sempre vai ter um carro ou uma moto nova para comprar. Sempre vai ter alguma coisa pessoal sua que você vai querer fazer. E quando é que você vai poder fazer algo para o reino de Deus? Se você for olhar dessa forma, quando é que você vai ter tempo para investir no reino de Deus? E o investimento aqui que eu falo não é somente financeiro, é de tempo. Quanto tempo você tem gastado para discipular alguma pessoa? Quanto tempo você tem investido para, por mais difícil que seja na pandemia, né, para evangelizar alguém? Quanto tempo você tem investido na sua vida de oração e na sua vida de leitura bíblica? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida à adoração pública a Deus? E meus irmãos, Deus, ele vai no profeta Ageu e sabe da desculpa que o povo dá. Deus, ele conhece os nossos corações e conhece a nossa mente. E Deus, ele fala para o profeta Ageu dizendo, o povo diz, ainda não é tempo. E olhem que o povo não diz que nós não vamos construir em nenhum tempo, ou de que nós não vamos reconstruir nunca. Eles falam, ainda não é tempo. Mas quem foi que disse que era o povo quem dizia quando o templo deveria ser construído ou não? Quando Deus ele dá o templo ao povo de Judá, ao povo de Israel, ele dá como um presente para que o povo possa se achegar a ele. Deus, ele elege sacerdotes, uma tribo em que ele era responsável pela adoração e pela oferta de sacrifícios. Mas o povo perdeu de vista a importância do culto. O povo perdeu de vista a importância da adoração. O povo perdeu de vista a importância do relacionamento com o seu Deus. E nos versos 3 e 4, nós podemos ver que nós devemos examinar seriamente a prioridade da nossa vida. Diz o seguinte: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus, ele mostra que o coração daquele povo era um coração cheio de desculpas. Então não era falta de tempo, não era falta de recurso, era falta de vontade. O povo no tempo do profeta Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias, que são todos contemporâneos, o pecado deles não era o ter. O pecado deles era espiritual. E por quê? Porque você vê no verso 4
que eles tinham tempo e tinham recursos para para arrumar toda a sua casa, para construir a sua casa dando o bom e do melhor, para ajeitar toda a sua moradia, mas o templo ele continuava destruído. Então veja, o que esse texto fala não é de pessoas que não têm nada. Esse texto ele fala de pessoas que tinham recursos, mas que não queriam investir no seu tempo, na reconstrução. Então, eles falam que não chegou o tempo para construir a casa de Deus, mas davam tudo do bom e do melhor, da melhor madeira e de tudo mais. E Deus pergunta: para isso vocês têm? E nós, olhando para esses versículos 3 e 4, nós somos convidados a examinar a nossa vida. O que tem ocupado o lugar principal da nossa vida? Qual tem sido a prioridade da nossa vida? O que é que tem tomado o seu coração? E cada um aqui pode ter um problema com isso. Às vezes o nosso foco está naquilo que a gente pode ter no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso curso. Às vezes o nosso foco está em arrumar alguém. Mas onde é que Deus está na sua vida? Não é porque você vem para a igreja todo domingo, ou tem reunião de oração. Não é por causa disso que Deus ele ocupa, ele tem a primazia do seu coração. Vida com Deus não é uma vida de encontro somente no domingo. O que é que tem ocupado o seu coração? Então, a prioridade do povo ela deveria ser sim a casa de Deus, porque era ali que os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Ali acontecia o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro para oferecer sacrifícios pelos pecados de toda a nação. Era ali que o povo expressava gratidão a Deus pelo retorno do cativeiro, pois o povo tinha acabado de experimentar uma bênção de Deus, que foi o retorno à terra prometida. E agora não era tempo de mostrar gratidão a Deus? Será que ainda mesmo não tinha chegado a hora? Será que era verdade essa desculpa que eles haviam dado uns aos outros e a Deus? E meus irmãos, a nossa mente ela é profissional em querer postergar as coisas ou querer enganar nós mesmos. Sempre nós tiramos desculpa. Ou você nunca passou pelo quando sua mãe lhe pede alguma coisa e fala: não mãe, agora não, depois eu faço. Ou a sua esposa, ou o seu namorado, ou o seu pai. Sempre nós damos um jeito de sabotar alguma coisa. A prioridade era a casa de Deus, pois eles eram do Senhor. Deus era o Deus deles. E é isso que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o primeiro lugar na vida de vocês. Então eles fazendo isso, Deus não era o primeiro lugar. Eles estavam tendo outros deuses diante deles. Talvez seria o dinheiro, talvez a estabilidade financeira que é tão desejada por nós hoje, mas não o Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essas desculpas, ainda não é tempo, ainda não é a hora. Na verdade, nós estamos passando por dificuldades financeiras, que é o que o texto quer falar. Tudo isso eram desculpas falsas, porque o problema do povo era a insatisfação, era espiritual. O texto não está falando de pessoas que não tinham nada, mas de pessoas que tinham o necessário, só que eles queriam sempre o mais um pouquinho. Porque as coisas vieram abaixo das expectativas. E um texto, uma citação que eu li que eu achei muito interessante é o seguinte, que é falado por Heber Campos Júnior. Ele fala: o luxo do passado é a necessidade de hoje. O computador que demora para abrir hoje é o que não é possível para trabalhar ou estudar. Mas se você trabalhava e estudava num computador desse há 5 anos atrás, por exemplo, então hoje você paga R$2.000 a mais para ter 30 segundos de economia de tempo para ligar o seu notebook. O celular ele tem que ser um iPhone, um celular acima de R$1.000, R$1.500, R$2.000, porque afinal é o que todo mundo tem.
O carro precisa ter ar-condicionado, porque você não imagina o ventilador somente. Então, o luxo do passado é uma necessidade de hoje. O problema do povo era a falta de amor a Deus, a falta de gratidão, a falta de reconhecimento que Deus lhe havia dado. E o que Deus fala através do profeta é: vocês deviam lembrar porque vocês estão de volta, porque estão na terra. Tudo que vocês têm procede de mim. Por isso, temos que tomar cuidado para não cair no mesmo pecado daquela geração. Tudo que foi registrado na Escritura foi escrito para a nossa edificação. A obra de Deus e a sua causa tem que ter em primeiro lugar na minha vida. Pois foi através do Evangelho que você foi perdoado, que você conheceu a Jesus Cristo e deu o dom da vida eterna. Se você já foi alcançado pelas bênçãos de Deus, investir no reino de Deus deveria ser aquele plano. Será justo e correto investirmos somente em nossos trabalhos, casas e carros, lazer e viagens, e deixar a obra de Deus sem envolvimento? Qual a prioridade da sua vida? Será que temos contribuído com a obra de Deus na mesma medida em que somos abençoados? E é isso que Deus fala através do profeta. É tempo de vocês investirem nas coisas de vocês. E na minha casa não é? Essa é a pergunta que Deus nos faz. Meus irmãos, e vamos ler agora do verso 5 ao verso 7. Do verso 5 até o final, na verdade. Mas primeiro, eu preciso dizer alguma coisa para vocês. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, é uma coisa que já tem que ficar muito nítido na nossa vida. Porque esse texto ele vai tratar sobre algo que a falta de amor a Deus e a falta da proximidade a Deus ela pode gerar algumas consequências na nossa vida. E a gente viu isso da história do povo. A gente vê isso na nossa história. Então esse texto ele vai nos alertar a isso também. Então vamos ler do verso 5 até o final. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr no saquetel de prata. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Já nós lemos o texto. Então Deus ele pergunta: vocês sabem porque vocês estão trabalhando muito e ganhando pouco? E depois, mesmo que vocês tenham ganhado, vocês não conseguem desfrutar. É como se o dinheiro estivesse caindo pelo saco furado, né? É como se o dinheiro estivesse escorrendo pelas suas mãos. Você acabou de receber, mas uma semana depois você não tem mais nada. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acontece bastante. Por exemplo, uma pessoa ganha bem, mas naquele mês o carro quebra, o filho precisa de ajuda, vem uma enfermidade que o plano não cobre. Ou a pessoa tem uma casa na praia, mas não tem tempo de desfrutar. Quando vai, não consegue pensar em mais nada a não ser no trabalho. Briga com a mulher ou com os filhos e não aproveita. Eles têm bens e propriedades, mas não conseguem aproveitar nada do que tem. Tem coisas maravilhosas que todo mundo queria ter, mas não aproveita. Eclesiastes ele vai falar que o dom de Deus é o homem desfrutar do seu próprio trabalho. Então, meus irmãos, uma coisa que nós percebemos do verso 5 ao verso 7 é de que a distância de Deus, ela traz sim problemas para nós, financeiros também. Não só financeiros, mas você vai ver problemas emocionais. Porque quando nós estamos diante de Deus, quando nós não estamos cultuando a Deus, nós gerimos todas as outras coisas de forma errada. E não só por isso, mas porque falta nele. E eu não estou falando aqui de nós fazermos uma barganha com Deus a ponto de, olha Deus, eu vou dar isso se o Senhor me der isso em troca. Ou eu vou ofertar para o Senhor, eu vou entregar o dízimo a partir do ponto em que eu recebi em troca. Não. Deus ele conhece o nosso coração.
Deus, Ele conhece o coração grato. Ou vocês nunca ouviram de pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras e a primeira coisa que eles fizeram foi cortar o dízimo. Meus irmãos, isso tem acontecido, mas é em momentos difíceis que Deus prova a sua fidelidade com o seu povo. É em momentos difíceis que Deus vê um coração grato ou um coração enganoso. É em momentos difíceis que nós vemos que nós somos. Então, meus irmãos, nós passamos por tempos difíceis, já tem um ano. Nós passamos por tempos de pessoas perderam seus empregos, onde pais e mães de família não puderam sustentar talvez da forma que queriam os seus filhos, ou a sua casa, onde muitos gastos tiveram que ser cortados, onde talvez você possa ter perdido uma casa, ou seu imóvel, ou seu carro, sua moto, você teve que descer um degrau, né, para uma coisa mais inferior. Mas como você se comportou dentro desse tempo difícil? Como tem sido, meu irmão, a sua vida nesse um ano de pandemia? Porque eu posso falar para vocês que a vida do povo de Deus nunca esteve tão mais próxima diante desse tempo, tão mais íntima de Deus. Porque em tempos difíceis, imagine a dádiva que você tem, em tempos difíceis você poder clamar ao seu Pai e Ele ouvir e Ele consolar você. Onde pessoas não têm, onde pessoas se desesperaram, e eu pude conversar um pouco com uma psiquiatra lá do posto de saúde do Pinheiro não, da Pitanguinha, né, que o Pinheiro não tem mais. E os irmãos conhecem como está a situação do Pinheiro lá, onde todo mundo teve que sair do bairro por causa da empresa Braskem, durante muito tempo, distraído da salgema do solo, e todo o solo tem se rachando. E eu pude conversar com ela, inclusive, para pegar o atestado, para fazer a matrícula de seminária, sobre como estava o atendimento dela. Porque estava tendo pandemia, estava tendo pandemia, então eu achei que iria crescer muito o caso de ansiedade e depressão de toda a população. E ela falou que, meu irmão, isso cresceu demais, se multiplicou mais de 10 vezes, porque uniu a pandemia e uniu também com o caso do Pinheiro. Então a demanda médica baixou, porque tiveram muito médicos idosos que tiveram que se afastar, e pessoas aumentaram, precisando de ajuda, e talvez não tinham a assistência que ela poderia dar. Então, meus irmãos, nós estamos suscetíveis a isso. Nós estamos suscetíveis a ficar ansiosos, a ficar depressivos quando a situação vem. Mas isso nada impede de nós confiarmos em Deus como o nosso sustento. Então, no verso 5 ao 7, Deus ele nos mostra de que eles tinham que comer, eles tinham que beber, eles tinham roupa, mas não eram aquilo que eles esperavam. Quando nós vamos ler o resto do 8 ao 11, diz o seguinte: subi ao monte, trazei madeira, e edificar a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio sem pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um açúcar o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. E Deus lhe fala: me obedeça, peguem as madeiras do monte e tragam, e não vai faltar para vocês. Confiem na minha palavra. O fogo é a minha glória e não de vocês.
Então nós podemos perceber, meu irmão, que nesse texto, do verso 5 ao 11, o povo estava passando por uma grande crise. Eles tinham, não é que eles não tinham nada, eles tinham o necessário para sobreviver. Mas sempre eles esperavam algo mais. E talvez esse seja um dos maiores problemas da gente. A gente às vezes não quer ser rico, nós não queremos ter muitas coisas, mas nós só queremos ter o necessário. Mas o problema é que nós não nos contentamos com o que nós temos hoje. Nós sempre só nos contentamos, aliás, nós nunca nos contentamos. Quando nós conseguimos aquilo que a gente queria, nós vamos querer outra coisa. Então Deus fala, vocês estão passando por tudo isso, porque a minha casa ainda está em ruínas. E Deus, Ele nos exorta. Ele exortou esse povo. E você pode olhar as exortações do verso 5, exortações do verso 7, como considerem o vosso passado. Olhem para a sua vida de como foi. Olhem para a sua vida de como Deus Ele sustentou em toda a sua história. Mesmo quando você ainda não o conhecia, você lembra de momentos em que Deus estava com você e lhe guiou quando você nem mesmo tinha o conhecimento dele. Olhe de quando você perdeu o emprego, e quando seu pai perdeu o emprego, Deus Ele estava ali com você, sustentando, ou seu marido, ou sua esposa. Dê uma olhada na sua vida, olhe onde você está e como você está. É uma expressão de Deus falando para aquele povo: acorda. As expectativas que existem são porque nós colocamos em Deus. Nós sempre queremos. Na verdade, eu só vou ter filho quando eu receber X dinheiro. Eu só vou querer casar quando eu receber tal e tiver uma casa tal. E por aí vai. Então você vê que todas as nossas expectativas são a partir de quanto nós ganhamos ou quanto nós vamos ganhar. E não sobre a glória de Deus. Sobre o que Deus requer de nós. Você não vai ver na Bíblia essas orientações de só case quando você ganhar 10 mil por mês, por exemplo, ou 5 mil. Você não vai ver isso. E Deus Ele não exigiu desse povo de que só reconstrua um templo quando vocês estiverem com suas casas prontas, empregos bem estruturados. Não. Deus Ele queria a reconstrução desde o começo. Ele nunca era para ter parado, e parou durante 15 anos. E nós passamos um ano, mais ou menos, sem poder ir à igreja da forma como a gente quer, por exemplo. E você sentiu esse problema. Você sentiu como é difícil você não poder abraçar, você não poder visitar o seu irmão em casa, ou você não poder segurar na mão e dizer seja bem-vindo da forma como você queria o seu irmão, ou partir de casa em casa pregando o Evangelho. Imagine 15 anos, meu irmão, sem adoração a Deus. E para esse povo estava tudo bem. Porque afinal, as casas deles estavam indo muito bem. Então, durante 15 anos, não houve adoração da forma como Deus queria no nome de Israel. Imagine a importância do culto a Deus. Eu não falo não somente do culto público, mas a sua vida como um culto. A forma como você gera o seu relacionamento, o seu emprego, a sua esposa, os seus filhos, tudo depende do seu culto a Deus. Como está o culto a Deus no seu coração? Não somente ao domingo. Como está a sua gratidão a Deus? Como está o reconhecimento de que tudo que você tem, Deus lhe deu? E aqui esse texto ele não fala de pessoas preguiçosas, das pessoas que trabalhavam. Ele não fala de pessoas que não conheciam. Mas ele fala de pessoas que estavam se enganando, dando desculpas. E sabe o que Jesus nos fala? Lá em Mateus 6, verso 31 a 33, diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então o povo de Deus estava vivendo como os gentios viviam. Eles estavam se preocupando com o que iam comer, com o que iam beber e com o que iam se vestir.
E Jesus ele fala no 32, porque os gentios aqui procuram estas coisas. O povo que não conhece a Deus é que andam assim. E Jesus alerta o seu povo dizendo: não sejam como eles, porque o Pai de vocês, que veste a lira do campo, que é muito mais belo do que Salomão em toda a sua glória, ele se preocupa. Então eles falavam: Senhor, ainda não veio o tempo. E Deus fala: é claro que veio, porque sempre é tempo de Deus. Então a mensagem de Ageu é que Ageu ele fala a pessoas crentes cujas prioridades estão invertidas, mas que sabem que devem consagração ao Senhor. Como está a obra de Deus na sua vida pessoal, familiar e eclesiástica? Parece faltar tempo para investimento na obra do Senhor. Sabemos do dever de envolvimento, só que agora não dá. E a justificativa sem trabalho, estudo, família. E por que tem que investir na sua vida? Então, meus irmãos, é com esse primeiro texto que nós somos desafiados a ter Deus como a prioridade da nossa vida. Não somente a prioridade, mas tudo na nossa vida. Porque todo o resto depende disso. E não é à toa que o primeiro mandamento é: ame a Deus com todo o seu coração. E não tenha Deus, outros deuses diante de Deus. Então, meus irmãos, leve Deus em consideração em tudo que você for fazer. Se preocupe com o reino de Deus em primeiro lugar. Não se preocupe, meu irmão. A gente sabe que em tempos difíceis a gente se preocupa com o que a gente pode comer, o que a gente vai ter. Mas quando isso toma espaço no nosso coração e enche o nosso coração, nós estamos vivendo como gentios e não por fé. Então vivam como Deus quer que vocês vivam, porque vocês têm um Pai que cuida de vocês, que escuta vocês e que sabe do que vocês precisam. O necessário você sempre vai ter. Então, meu irmão, o necessário para você sobreviver não é necessário que você queira, talvez necessário para você seja um padrão muito alto. É necessário para você sempre vai ter que ter Deus de tudo. Então, a educação de hoje é: como está a sua vida diante de Deus? Deus nos abençoe.